Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos em mais um episódio do TheoMediaCast e hoje nós temos o privilégio de receber aqui conosco o pastor Rafael Abdala. Ele que é o pastor da primeira igreja presbiteriana em Guarapari, lá no Espírito Santo, essa maravilhosa terra, e também é o atual presidente da Convenção Batista Brasileira. Tem outras coisas e ele vai falar pra gente, com certeza, ao se apresentar, mas antes de mais nada eu quero dar as boas-vindas a ele. Seja muito bem-vindo, pastor. É um privilégio conversar com você. Pastor Ronaldo, é uma honra estar aqui com o senhor. Receba o nosso carinho, o nosso abraço aqui da Primeira Igreja Batista em Guarapari. E é uma satisfação muito grande estar nesse podcast com o irmão. Que bênção podermos conversar um pouquinho. Eu confesso que tenho um apreço muito grande pela Igreja Batista, porque já fui batista, apesar de hoje ser presbiteriano e pastor presbiteriano, e também tenho um apreço muito grande pela terra do Espírito Santo, onde tenho familiares, já fui à Vitória algumas vezes e sempre que estou aí nessa terra, tenho sempre uma grande alegria em ver como ela é bonita. Você mora numa região muito bonita e cheia de maravilhas, café e outras coisas lindas que são associadas a esse estado e toda a região. Olha, o estado do Espírito Santo tem 78 municípios que totalizam 4,2 milhões de habitantes. Um estado onde você vai do mar à montanha com cerca de 1 hora. Você sai das praias de Vitória, por exemplo, e chega à região de Pedra Azul, Domingos Martins, são as montanhas, você vai com 1 hora e um pouquinho. Então, do mar à montanha com 1 hora, um estado tranquilo, pacífico, é realmente um privilégio a viver nesse estado, que começar pelo nome é muito abençoado, né? Espírito Santo. É verdade. Começar pelo nome, isso é muito, muito interessante. Rafael, você é do Espírito Santo mesmo ou você é de outra região? Então, eu tenho 31 anos de idade e desses 31 anos de idade, 29, quase 30 são aqui no Espírito Santo. Eu só nasci em Minas Gerais. Por circunstâncias da minha família à época, o meu nascimento se deu em Minas, mas logo nós migramos para cá. Então, assim, a maior parte da minha vida foi aqui. Minha mãe é paraense, né? Conheceu meu pai, etc., e nós viemos parar no Espírito Santo. Então, a maior parte da minha... Sou capixaba, sou cidadão capixaba. Já tem o passaporte, então? Já. E me diga uma coisa, você sempre foi da Igreja Batista ou você começou a sua caminhada cristã em uma outra igreja? Reverendo Ronaldo, veja, eu não venho de uma família de tradição evangélica. Dentro do meu testemunho pessoal, eu venho de 4 gerações de muita disfuncionalidade familiar, sob todos os pontos de vista, inclusive o religioso. 4 gerações marcadas pelo alcoolismo, por casamentos que não funcionaram, por questões morais, etc. Então, ninguém da minha casa conhecia Jesus. Como que eu tenho o meu encontro com Jesus? Eu tinha 8 anos de idade e eu fui passar férias no interior do estado, na roça, da minha tia bisa. Então, quer dizer, não é nem uma parente tão próxima, era irmã da minha bisavó. E ela me leva na Igreja Batista. E lá eu participo da escola bíblica de férias. E ali o Senhor Jesus já tinha marcado um encontro comigo. Quando eu volto para Guarapari, não tinha quem me levasse à igreja. O meu pai era tetraplégico, meu pai tinha uma deficiência muito grave. Para minha família, a pauta religiosa, mormente evangélica, era irrelevante, então não tinha quem me levasse à igreja. Meu pai, entrevado na cama, a religião não fazia sentido lá em casa. Então, essa minha tia vinha do interior todos os domingos, ela fez isso durante alguns meses, 3 horas de carro. Ela tinha um golzinho 1000, que ela vinha lá do interior, 3 horas de carro, chegava em Guarapari, me levava na igreja, depois almoçava com a gente e voltava para ir para o culto dela à noite. Quer dizer, ela já tinha mais de 70 anos de idade nessa altura. Imagino. Então ela faz
já era senhora, e ela faz essa caminhada dominicalmente e me traz à igreja. E aí, a igreja, né, a noiva, o corpo de Cristo, é aquela coisa maravilhosa. Daí a pouco, algumas famílias da igreja me reconheciam e iam me pegar em casa, e depois eu cresci. Guarapari é uma cidade pequena, eu vinha para a igreja sozinho. Bem, hoje eu sou pastor dessa igreja para onde a minha tia me levava, né? Olha que Então, bênção. o evangelho chega na minha casa, chega na minha vida nessa circunstância. Anos depois, eu me torno pastor, batizei o meu pai uma semana antes dele falecer, batizei a minha mãe, batizei a minha avó, e hoje a família toda é de Jesus, graças a Deus. Mas o começo não foi assim. A minha infância foi marcada, né, por crise financeira. O meu avô era um homem rico que faliu, e pelos propósitos soberanos de Deus, ele resolveu quebrar no ano que eu nasci. Então, você imagina uma família sem dinheiro, e ainda com um quadro de tetraplegia, que era o quadro do meu pai. Então, eu comecei a ser o cuidador do meu pai muito cedo. Eu comecei a ser mão e perna do meu pai muito cedo e fui estudar, enfim, Deus restaurou a nossa casa. Então, o meu encontro com a Igreja Batista é esse. Eu sou membro da mesma igreja, nunca fui membro de outra igreja. O expediente da minha conversão não foi aqui, foi lá no interior, mas eu sou pastor dessa igreja que eu sempre fui membro. Aqui eu fui batizado, aqui eu fui diácono, aqui eu liderei, aqui eu dei os primeiros passos. E desde 17 de março de 2018, isto é, há 8 anos, eu sou pastor titular dessa igreja. Agora, você, além da juventude, já falou pra gente aqui com 31 anos, e, portanto, assumiu a igreja com 26 anos. Deixa eu ver minha matemática aqui. 23 anos, assumiu quando eu me torno pastor titular, a igreja. Eu tinha 23 eu fico anos. me perguntando isso dentro da minha própria experiência de pastor. Como é que foi esse desafio para a igreja e para você, que uma vez você era um jovem membro, e agora se tornou o pastor da igreja? Como é que foi para você esse movimento e nesse sentimento de que outrora lhe chamavam de o Rafaelzinho, sei lá como era o apelido, e agora é o pastor Rafael? Como é que funcionou isso aí? Olha, tem dois lados da história aqui para eu te contar dentro dessa pergunta que é excelente. É lógico que a idade ela se torna um fator limitante pelo lastro de experiência. Então, com 23 anos de idade, eu começo a lidar com circunstâncias muito acima do meu grau de compreensão de vida, muito acima da minha leitura de mundo. Agora, por um outro lado, dentro do processo de escolha, dentro da doutrina batista, uma doutrina, sob o ponto de vista eclesiológico, congregacional democrática, o pastor ele é eleito pela assembleia dos irmãos da igreja. Portanto, quando eu assumo a igreja, eu já assumo com um voto de confiança. A minha eleição, ela foi por unanimidade dos presentes na assembleia. Então, assim, você já entra numa posição de que você está ali não porque alguém te colocou, você está ali pela vontade de Deus, manifesta na vida da assembleia. Então, eu tenho o povo que depositou esse voto de confiança em mim. Segundo, porque eu sempre tive na minha compreensão, e apesar de até hoje na Convenção Batista Brasileira a juventude ser uma pauta muito cara ao meu ministério, eu sempre tive e tenho a compreensão de que nenhuma igreja prospera sem a bênção dos seus anciãos. Provérbios diz 2 vezes, não removam os marcos antigos que puseram seus pais. Então, eu sempre me cerquei da sabedoria, eu sempre me cerquei das cãs, eu sempre me cerquei dos cabelos brancos. Então, isso me ajudou bastante, Agora, eu tenho contado em alguns podcasts, pastor Ronaldo, que fora da igreja local, a juventude já foi sim um problema, hoje nem tanto. Eu me lembro dos primeiros convites que eu recebi pregar fora. Eu fui pregar numa igreja, o pastor foi me apresentar, ele deixa assim, nós vamos ouvir esse pastor aqui, não se preocupa não, ele não é o estagiário não, algo mais ou menos assim, ele é o pastor da igreja mesmo. Aí depois, um amigo meu ia pregar numa igreja, ficou rouco no dia, e perguntou se eu poderia cobri-lo. Falei, posso, com muita honra, fui.
E aí o colega disse, olha, não foi esse aqui que a gente convidou, não, mas vamos ver o que, que vai dar. Mas o campeão, para mim, eu tenho Aham. dito isso em alguns podcasts, o campeão foi o colega que me chamou para pregar e disse assim, olha, eu chamei aqui hoje o jovem pastor Rafael Abdala, você olha assim, você não dá nada, mas ele vai pregar aqui hoje. Então, assim, na igreja local, a minha Sim, idade nunca foi fator de nenhum constrangimento. entendi. No Perfeito. cenário um pouco mais amplo, foi. E aí onde eu quero Aham. chegar? Tempos depois, houve uma solenidade na Assembleia Legislativa do meu estado e que eu acabei sendo convidado para ser orador daquela sessão que era a política, por assim dizer. E aí eu fui, preguei a palavra de Deus, e o deputado que presidia a mesa disse assim, olha que coisa boa, o sopro de liderança jovens, algo mais ou menos assim, o sopro de Sim. liderança jovens no nosso estado, que coisa boa. Pausa. Tempos depois eu fui convidado por uma grande empresa, à época, uma das maiores empresas do meu estado, e o CEO lá pediu que eu desse uma palavra para todo o grupo de colaboradores. Então tinha centenas de colaboradores na minha frente. Peguei o microfone, expus a palavra de Deus, e daí a pouco o dono da empresa veio e diz assim: olha que coisa maravilhosa, um jovem, é isso que nós precisamos, de uma liderança inspirativa jovem tal. E aí qual que é a conclusão? Que me parece, pelo menos naquele tempo, que o setor secular compreendeu uma verdade que algumas igrejas não compreenderam: o valor da Certo. juventude. Aquilo que era demérito nas minhas apresentações, e não que eu busque uma apresentação, até porque só há espaço a glória para Deus dentro da nossa fé, não é esse o meu ponto. Mas Uhum. aquilo que era demérito em algumas apresentações de mim nos púlpitos das igrejas era mérito naquilo em setores como a Assembleia Legislativa e uma grande empresa. Então, assim, na igreja local, para concluir aqui a pergunta, nunca tive problema. No ambiente externo, tive alguns constrangimentos, mas passaram. Eu fui 2 vezes presidente da convenção estadual, antes de ser presidente da Convenção Batista Brasileira. E repito, pela Uhum. nossa forma de governo, sempre pelo voto livre, democrático e secreto dos participantes, dos mensageiros batistas. Sim, muito interessante. Acredito que uma das coisas que deva tirar essa nuvem que paira sobre a juventude seja o fato que Deus tem lhe concedido dentro do ministério uma condição para ser um conhecido expositor das escrituras. E isso é uma coisa que vem à sua frente, né? Acredito que qualquer pessoa que venha a mencionar o nome Rafael Abdala, antes até mesmo de falar alguma coisa sobre ser presidente da convenção, diz: esse é um jovem expositor das escrituras, da palavra de Deus. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Como é que tem sido exatamente esse peso de pregar as escrituras e pregar a palavra de Deus dentro do seu ministério? Me parece que é vamos dizer assim, o carro-chefe. Há pouco você nos falava de um aconselhamento que você fez há pouco, mas eu me refiro a essa questão da exposição das escrituras. Como é que tem sido isso para você? Perfeito. Pastor, eu aprendi, e é a minha convicção absoluta, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é atual, que a Bíblia ela é inerrante, e o meu amor pelas Escrituras ele veio desde sempre. E Deus me deu a graça de ter bons mentores e me deu a graça de receber alguns convites. E me deu ainda a graça de ser um pastor de igreja local. Então, a nossa igreja tem experimentado um crescimento e nós não somos, até então, adeptos a nenhum modelo de igreja, nenhuma plataforma de crescimento de igreja, nada disso. Nós somos uma Uhum. igreja batista tradicional, mantemos os ministérios tradicionais de uma igreja batista e a palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus é exposta. O que eu ou qualquer pessoa que assuma o púlpito de nossa igreja faz dominicalmente nos cultos semanais é abrir um texto, expor o texto, ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Então, com muita honra, eu recebo convites para pregar,
mas não, o irmão vai entender o que eu vou dizer, né? Não como um profissional da fala, porque não sou. É porque creio na verdade do Evangelho, Perfeito. creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquilo que crê, creio em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Então, creio no Evangelho, creio na integralidade da palavra de Deus, de capa a capa, e tenho o privilégio, então, de anunciar essa palavra como parte daquilo que eu creio, não como uma profissão, não como simplesmente uma itinerância. Vou anunciar aquilo que eu acredito de fato, e Deus tem me dado graça ao longo dessa minha curta experiência, Ele tem me dado graça. Que bênção, e é muito bom ouvir isso. Deixa eu me contar uma história. Há uns anos atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, pastoreei, plantando uma igreja na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E naquela época, naquela região, havia muitas igrejas batistas. Inclusive, um acampamento na proximidade, que é da Convenção Batista. E eu recebi uma família que era de origem batista, ambos, pai e mãe, né, o marido e esposa, junto com os 2 filhos, começaram a nos visitar na igreja presbiteriana. E eu fui falar com eles, depois da segunda visita, perguntar se gostariam de receber uma visita em casa, etc. Fui até a sua casa, de fato, e pudemos conversar. E eu queria saber por que estavam nos visitando, se estavam interessados em se tornarem membros, e de pronto veio a resposta. Pastor, nós somos batistas. Queremos permanecer batistas, porém, e é isso que eu quero falar para você agora, porém, dentre todas as igrejas da região que visitamos, é a igreja presbiteriana, e só tinha uma igreja presbiteriana em Santa Maria, ainda hoje só tem uma, é a única que abre a palavra, lê a palavra e expõe a palavra. Infelizmente, e a senhora, quase com lágrimas nos olhos, porque eles vêm de família alemã, e você deve saber que no Rio Grande do Sul, a Igreja Batista ela veio pelos alemães, a chamada pioneira, né? E ela diz, olha, pioneira. minha avó, minha bisavó, batistas, mas agora me parece que estamos com um problema na Igreja Batista, porque as pessoas não estão pregando a palavra. Eu não tomei isso, claro, como uma questão generalizada na convenção, nas igrejas batistas. Mas isso era uma coisa que foi diagnosticada por eles, nem foi por mim, porque eu mesmo não podia fazer isso. Mas eu queria saber do irmão, agora tendo assumido esse ano como presidente da convenção, se esse DNA que você carrega consigo, da pregação da palavra, é alguma coisa que você deseja encorajar e implementar de forma mais abrangente na Igreja Batista Brasileira, especialmente considerando esse relato que eu acabei de contar, que eu não sei se era um relato, vamos dizer assim, muito particularizado ou se estava falando de alguma coisa maior dentro da convenção. Veja bem, pastor, é uma pergunta importante e é uma pergunta que me permite um esclarecimento muito necessário. Toda denominação que se torna grande, sob o ponto de vista numérico, assim como é a denominação de vocês, a Igreja Presbiteriana e outras, é difícil você ter o controle do que é pregado em todos os ambientes. Hoje, a Convenção Batista Brasileira ela tem quase 15 mil templos no Brasil, 9.562 igrejas, 4.386 congregações, onde dominicalmente nós temos pessoas pregando. Então, assim, fazer um extrato daquilo que é pregado aqui ou ali é uma atividade muito complexa, até porque sobre o nosso regime, um dos pilares da nossa doutrina, sob o ponto de vista eclesiológico, é a autonomia da igreja local. Então, a Convenção Batista Brasileira, ela não é dona das igrejas filiadas, ela não tem uma ingerência direta e que sai indireta em determinados aspectos. É uma fraternidade, é uma instituição de cooperação, foi criada para ser uma instituição de cooperação,
nós temos os nossos seminários e incentivamos, até agora, numa mudança recente da ordem, um pastor, para se filiar à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, precisa ter frequentado um seminário filiado à ABBET, que é um órgão nosso para as instituições teológicas. Então, assim, temos toda uma cadeia de esforço possível para que haja qualidade, sob o ponto de vista teológico, sob o ponto de vista de fidelidade das escrituras nas nossas igrejas. Agora, a convenção não é dona das igrejas, é princípio batista que cada igreja tem a sua autonomia, há um vínculo de cooperação com a sua associação local, com a convenção estadual, por conseguinte com a Convenção Batista Brasileira, por conseguinte com a Aliança Batista Mundial. Bem, dito isso, o que é a essência batista? O povo batista é um povo da palavra. Sim. Uma igreja batista, via de regra, é reconhecida, sim, pela qualidade da sua música. Nós temos grandes músicos, grandes ministérios nesse sentido, mas, sobretudo, pelo seu amor pelas escrituras sagradas. O povo batista, ele tem, eu vi alguém comentando aí no chat do YouTube, ele tem um laço, nosso povo tem um laço histórico. Nós somos um povo de comprometimento. Na nossa declaração doutrinária, diz, através dos tempos, os batistas têm se notabilizado pela defesa de princípios. E aí nós listamos nossa declaração doutrinária 6 primeiros princípios. Depois, há os capítulos das definições dos nossos dogmas de fé. Agora, na nossa declaração doutrinária, os 6 primeiros princípios que aparecem na primeira página. Princípio primeiro, a aceitação das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta. Então, isso é a essência do ser batista. O que aconteceu em Santa Maria, eventualmente acontece num país de dimensões continentais como o nosso, vai muito da realidade autônoma daquela igreja que, eventualmente, escolheu um obreiro que não seja comprometido com as escrituras sagradas. Agora, diferente do regime oligárquico e do regime episcopal, a eclesiologia batista se enquadra no congregacionalismo, né? Mormente o congregacionalismo democrático. As nossas igrejas são autônomas. Agora, é evidente que você tendo na Convenção Batista Brasileira uma liderança, e isso tem acontecido ao longo dos anos, eu não sou pioneiro nisso, comprometida com as escrituras sagradas, louvado seja Deus. Hoje eu posso apresentar para o seu público números muito, muito alvissareiros, números muito felizes das nossas instituições teológicas e do que tem sido ensinado nas nossas instituições teológicas e nos nossos seminários. Seminários que são ortodoxos, do ponto de vista da doutrina, seminários que são bíblicos. Que bênção. Eu fico, de fato, muito contente em ouvir isso. Pastor, eu sou de Recife, lá da capital de Pernambuco. Não sei se você conhece. Onde nós temos um seminário precioso, muito. Isso, lá nós temos centenário. Um seminário que é da Convenção Batista Brasileira, que é o Seminário Batista do Norte, ali atrás da Igreja da Capunga, uma igreja histórica nossa. Exatamente. Eu tive o privilégio de estudar ali e também de ser amigo de alguns professores que lá já lecionaram, né? Então, de fato, eu posso testemunhar que ao longo dos últimos anos a convenção tem prestado um serviço de muito cuidado para com a denominação, ainda que eu não pertença a ela, mas tem muitos amigos que pertencem, de um cuidado teológico, um amadurecimento. A Convenção Batista já foi bombardeada, né, ao longo dos anos por muitos movimentos, né? Movimentos liberais que queriam, de fato, diluir a verdade das escrituras, movimentos neopentecostais e outros movimentos que assolam e, é claro, e assustam, por assim dizer, né, assombram as igrejas no Brasil em geral. Não me refiro apenas à convenção, à Igreja Batista Brasileira, mas a todas as igrejas que devem cuidar e prezar pela palavra, e como você bem falou, essa tem sido uma questão importante para a igreja hoje e para a convenção hoje. Eu louvo a Deus por isso e fico muito contente, né, por você assumir a presidência, porque
tem essa convicção tão clara, e me parece que isso não é apenas uma bravata, né? Apenas uma coisa de palavra, mas uma coisa que você tem implementado na sua igreja local e que também publicações, acredito que são 2 livros que você tem publicado, é isso? E pelo menos eu, na minha pesquisa 2 rápida, livros, e se Deus foram 2 permitir, livros. sairão mais alguns esse ano, se Deus assim permitir. Oh, Já coisa estão boa. aí com algumas editoras. Mas me fala um Agora, pouquinho é disso. importante, Aham. pastor Ronaldo, é importante também, assim, né? Eu sou apaixonado pela causa batista. Tenho dedicado a minha vida a esse trabalho, a essa obra, com os bônus e com os ônus que um cargo de exposição pública traz, né? Agora, os batistas, eles se caracterizam ao longo da história por alguns princípios que é importante se dizer e que faz com que eu entenda a minha função hoje. Eu tenho o privilégio de suceder homens de Deus na cadeira da Convenção Batista Brasileira, né? Eu não venho com um papel inovador ou de mudanças, isso ou aquilo. Não, nós temos lastro histórico, nós temos história, nós somos uma denominação histórica. Agora, nós não somos proselitistas exclusivistas, né? Houve uma época, e aqui não é pauta da live a história dos batistas, mas só uma pincelada, houve um movimento chamado landmarquismo, em que naquele tempo se acreditava que só os batistas iam para o céu, né? A confessionalidade que no céu você ia encontrar apenas os batistas. Nós não somos landmarquistas, nós não somos prosélitos exclusivistas. Nós reconhecemos o mover e o poder de Deus em outros arraiais, em cujos alguns temas há divergência com aquilo que cremos. Agora, o que não se transige para nós, em absoluto, é a realidade das Escrituras Sagradas e a fidelidade das Escrituras Sagradas, né? Esses dias, um colega veio brincar comigo, né? Vocês estão perseguindo fulano de determinado lugar, até aqui perto. Ele só não acredita em coisas básicas, ele só não acredita no sacrifício vicário, no nascimento virginal, na doutrina da Trindade. Por que vocês estão perseguindo esse camarada? Né? Isso aí dá um belo corte para alguém tirar do contexto e atacar a gente depois, né? Mas só para fechar aqui, nós temos a nossa crença, temos a nossa crença muito bem definida, a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos na totalidade das Escrituras, lógico, né? Agora, os batistas, eles sempre tiveram, sobretudo aqui no Brasil, ao longo desses 150 anos, desde que chegaram os primeiros missionários, e os 119 anos da Convenção Batista Brasileira, enquanto essa instituição cooperativa e tudo que dela se decorre, uma convivência muito amistosa com outros líderes, com outras denominações. Eu mesmo prego em diversas denominações, muito antes do cargo em que hoje ocupo. Então, assim, dizer que não somos proselitistas exclusivistas, né? Não somos landmarquistas. Nós cremos que Deus age, inclusive aí com vocês na Presbiteriana. Sim. Apesar da pouca que água. É uma denominação que eu amo, que é uma denominação que eu amo, respeito, e tenho tido a honra de pregar em vários ambientes dessa denominação, que é tão importante para o Brasil e tão altamente conceituada, sob meu ponto de vista. Todo aqui o registro de todo o meu respeito. Que bênção. De fato, essa troca ela sempre aconteceu. Se fôssemos recuperar um pouquinho aí da história da própria Igreja Batista, ela vem dentro do movimento puritano, né, do século XVII, com separatistas ingleses, depois a chegada na Holanda, os batistas gerais, os batistas particulares. Perfeito. A nossa história sempre foi uma história de muita cooperação. Perfeito. E então, dentro desse relacionamento, né, com outras vertentes do protestantismo e da Igreja Reformada em geral, aí pensando nos termos mais comuns, né? E isso é uma coisa que vale muito. Acho que há tempos passados havia muito essa questão do Fla-Flu, né? Do time
batista, time presbiteriano. Acho que a brincadeira ela é saudável, mas quando ela se torna algo assim que se leva a sério, ao ponto de fato não poder sentar-se à mesa, não poder conversar e poder pensar os rumos da igreja evangélica em geral, aí a gente já entrou num problema mais grave e até mesmo, vamos dizer assim, autodestrutivo, porque no final das contas nós estaremos destruindo a nós mesmos, né? Considerando a nossa batalha dentro do secularismo aqui no nosso país. E sem dúvida, sem dúvida. Da igreja. Essa palavra do irmão eu reputo como absolutamente importante e fica aqui registrada até que Cristo volte e essa plataforma de stream exista, porque é de fato esse o pensamento, né? Eventuais divergências que nos distinguem são infinitamente menores do que as similaridades que nos unem de acordo com a palavra de Deus e de acordo com Deus da palavra. Perfeito, que bênção. E agora, dentro daquilo que você tem visualizado para com a Igreja Batista, hoje você falou dos templos, quase 15 mil, mas não me falou o número de membros. Não sei se você tem esses dados aí atualizados do número de membros da Igreja Batista e quais são, assim, aquilo que vocês têm pensado para os próximos anos de movimentos para a Igreja Batista, desafios também que você tem enxergado, que poderia comentar aqui conosco. Perfeito. No último censo que nós realizamos, nós nos aproximamos de 2 milhões de fiéis nesses templos. Vale fazer o registro de que, dentro da nossa perspectiva doutrinária, as crianças não estão somadas, as crianças não batizadas. Então, esse universo de 2 milhões ele é consideravelmente maior, porque dentro deles não estão ali crianças ou até pré-adolescentes que não foram batizados, mas que frequentam os templos batistas junto com seus pais. Mas é algo que gira acima desse número. Uma grande força, respondendo à pergunta do senhor, da obra batista e que é DNA batista, é missões. Eu até estou aqui com os papéis, eu anotei alguns números, porque alguns eu sei de qual, outros não. Nós somos no mundo, através da convenção, através dos batistas brasileiros, 4.576 missionários. A Junta de Missões Nacionais tem 1.220 missionários atuando em todo o território nacional e as convenções estaduais, também pelos seus organismos missionários regionais, cerca de 840. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem mais de 2.500 missionários espalhados em 97 países. Então, eu vou fazer o registro novamente, especialmente desse número, que são os missionários dos batistas brasileiros em 97 países do mundo. Mais de 2.500. No nosso último cálculo, 2.510 missionários em 97 países, todos eles a partir da Convenção Batista Brasileira. Então, a causa missionária engaja o nosso povo. Faz parte do DNA batista o ardor missionário, as campanhas missionárias, as cruzadas missionárias. Né? Hoje eu recebi um vídeo de quando o Billy Graham teve no Maracanã, né, promovido pela nossa denominação, e como aquilo ficou cheio, e o Rio de Janeiro todo movimentado, etc, etc. Esse engajamento, a marca Jesus Transforma, todo brasileiro já viu alguém de amarelo na rua com uma camisa escrito Jesus Transforma. Né? As Cristolândias, de recuperação de adictos, o Vila Minha Pátria, um centro para os refugiados. Começou com refugiados do Afeganistão, mas hoje nós recebemos outros refugiados, tudo isso com a cooperação dos batistas. Então, hoje, a causa missionária é, sem sombra de dúvida, um patrimônio muito sólido da Convenção Batista Brasileira e um DNA do nosso povo. Né? Esses números que eu passo para o irmão são números que glorificam o nome do nosso Deus e que percebem esse engajamento. Um outro ponto importante que tem sido feito ao longo, sobretudo, dos últimos anos, é o nosso esforço na unificação teológica.
O Brasil é um país continental. Nós temos convenções estaduais. Cada estado tem a sua convenção estadual e existem alguns estados que têm mais de uma convenção estadual. E alguns têm os seus próprios seminários. Então, nós temos feito um esforço de conseguir equalizar isso. Então, por exemplo, quais são os seminários da Convenção Batista Brasileira? O irmão citou um deles. O Seminário do Norte, ali em Recife. O Seminário Equatorial, em Belém do Pará. O Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Agora o SEC, que é de Educação Cristã, também ali no belíssimo e tão abençoado estado que tanto coopera conosco, o estado de Pernambuco. O Colégio Batista Shepard, que fica ali no Rio. Para você que nos ouve nessa audiência, a sede batista hoje, né, onde está a Convenção Batista Brasileira, onde está o prédio? Está no Rio de Janeiro, ali na Tijuca, na Rua José Higino, nós chamamos de A Colina. Nós temos o Colégio Batista Shepard, um colégio histórico na cidade do Rio de Janeiro. Você sobe aquela ladeira que nós gentilmente chamamos de Colina, e lá está a sede da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, os escritórios da União Feminina, né, que seja a SAF de vocês, dos homens, da juventude. O Centro Batista está ali. Aquilo era uma grande propriedade do Barão de Itacuruçá, que quando os americanos, os primeiros missionários chegaram, adquiriram aqueles quarteirões enormes no bairro da Tijuca e que hoje são patrimônio batista e onde se localiza a nossa sede. Em termos de desafio, né, tantos, né, mas continuar nessa linha de uniformidade ou essa linha de garantia dos seminários. Eu até tento achar aqui rapidinho para você os nossos números hoje. Os nossos seminários passam por uma mudança muito significativa. Nós temos, olha, em termos de educação confessional, nós temos 32.800 alunos matriculados em 66 colégios batistas. Não são da Convenção Batista Brasileira, mas são colégios batistas ligados às nossas instituições. Só no Seminário do Sul hoje, pelos últimos números, nós temos 4.370 alunos, incluindo, claro, os alunos da modalidade EAD. Então, a educação teológica é um desafio, continuar avançando na obra missionária é um desafio e, claro, o posicionamento da nossa marca, que é uma marca histórica, me permita usar essa expressão. Eu creio que num Brasil evangélico como o nosso, você ter uma denominação que é histórica, uma denominação que é consolidada pelo tempo, uma denominação que já ultrapassou dentro de um país onde o evangelicalismo chegou a menos de 2 séculos, é algo muitíssimo importante. Então, eu estou muito animado. Toda a liderança ela é um chamado à exposição, você precisa lidar com pressões, você precisa lidar com contraditório. Nós vivemos num mundo digitalmente violento, as redes sociais viraram um campo minado de guerra, mas nós vamos administrando as pressões e avançando para a glória de Deus, tendo ciência de que Deus nos chamou para fazer uma obra que, citando as palavras lá em Neemias, grande e extensa é a obra. Olha, é muito interessante ver como que o Senhor tem derramado de sua graça sobre a denominação. E eu estava aqui fazendo os meus cálculos e pensando assim, né? Você fez aí os cálculos do censo, né? 2 milhões de membros adultos, não contando as crianças. Nós presbiterianos contamos as crianças e temos 1 milhão. Então, vocês são mais que o dobro que a gente, porque se vocês contarem as crianças e pré-adolescentes que ainda não foram batizados, eu chutaria que vocês teriam aí uns 3 milhões e meio de membros batistas por baixo, né? Sendo bem conservador, considerando aí o número de filhos que as pessoas têm, etc. e tal. Bom, como acho que daria para fazer essa projeção. Então, de fato, é uma igreja muito relevante, ela tem seu peso
inclusive na influência que ela tem no ensino, como você tem enfatizado, nas missões, e a tradição batista é uma tradição missionária, de fato, mesmo na origem das missões modernas, como que Deus derramou sua graça ali, levando vários missionários batistas para a China, para a Índia, exatamente com essa convicção de que precisavam levar a palavra de Deus àqueles que ainda não ouviram, e louvado seja o nome do Senhor que tem feito isso. Então, é uma igreja que ela influencia, é uma igreja que as coisas que acontecem na igreja também reverberam no Brasil como um todo e em outras igrejas evangélicas. Eu queria caminhar, né, para o final da nossa conversa, mas antes de fazer isso, queria fazer uma pergunta polêmica para você. E aí, se segure na cadeira. É o seguinte, recentemente, no mês de junho, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos tomou uma decisão que foi bem polêmica e que reverberou em vários ambientes, que é o fato da não aprovar que mulheres possam ser pastoras da denominação. Qual tem sido o posicionamento da Convenção Batista e qual é a posição que você mesmo pensa a esse respeito, considerando que é um assunto bem quente e que a Convenção Batista do Sul, eu acho que é a maior convenção do mundo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é batista que temos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Uhum. A pergunta, pastor, é de fato polêmica, né? Mas eu respondo com muita tranquilidade, porque eu preciso responder a sua pergunta à luz da cadeira que hoje eu estou assentado. Eu preciso responder a sua pergunta institucionalmente. Hoje eu represento a Convenção Batista Brasileira. E como que funciona isso para nós aqui no Brasil? Nós temos 2 órgãos distintos. A Convenção Batista Brasileira, ela cuida das igrejas, ok? Cuida no sentido de que a ela estão filiadas igrejas. Então, cuidar não é o melhor termo. A Convenção Batista Brasileira estão filiadas igrejas. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil estão filiados os pastores. Então, nós temos 2 instituições aqui separadas. Me parece ser um pouco diferente do regime americano da convenção que o irmão citou, salvo o melhor juízo. Mas aqui, então, a Convenção Batista Brasileira, que hoje eu represento, filiam-se às igrejas. Perfeito. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, filiam-se os obreiros. Há mais de uma década, eu nunca tinha tido nenhum cargo denominacional, foi tomada uma decisão pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil que a questão do Ministério Feminino seria uma responsabilidade de cada seção estadual, ok? Então, cada seção estadual tem a sua possibilidade de definir se filia ou não as pastoras. Então, hoje, como presidente da Convenção Batista Brasileira, cabe-me institucionalmente reconhecer a decisão que foi tomada pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tomou, agora vai me falhar o ano da decisão, mas certamente há mais de uma década, essa decisão de que cada seção estadual tem essa definição. Na última pesquisa que fiz, me parece que a larga maioria dos estados ainda não coadunam com o Ministério Feminino, mas temos sim estados, a exemplo da Ordem dos Pastores Batistas Fluminense, ali no Rio de Janeiro, a Ordem dos Pastores Batistas Carioca, ali. Então, a fala que eu posso dar ao irmão é hoje com o peso da instituição que eu represento, que a ela está ligada a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e que tomou essa decisão. Perfeito. Eu agradeço. Sei que você tem pouco tempo conosco, então não quero lhe privar aí da condição de fazer a sua viagem. Só para explicar aos nossos ouvintes, Pastor Rafael tem uma agenda extremamente disputada. Nós tivemos a intenção de conversar com ele já antes, não foi possível, uma primeira tentativa, essa é a nossa segunda, e ele havia disponibilizado um tempo
porque tem um compromisso ainda hoje, inclusive que vai precisar pegar a estrada, vai precisar viajar. Então, por essas questões, nós vamos chegando ao final desse bate-papo com um gostinho de quero mais. Eu quero que o pastor considere aí a possibilidade, talvez, de quando vir a São Paulo, nós fazermos aqui, no estúdio da Comev, esse bate-papo, essa conversa, porque eu acho que ela ainda vai ser muito melhor, muito mais proveitosa, e creio que você deve vir a São Paulo não poucas vezes. Então, vamos ver se a gente consegue burlar aí esse seu horário e conseguir trazê-lo aqui para uma conversa até mesmo um pouco mais longa. Mas queremos agradecer imensamente pela disposição, pela disponibilidade, pela conversa franca, respostas bem precisas e, portanto, deixá-lo aí para dar as últimas palavras, a gente chegando ao final do nosso bate-papo. Olha, pastor Ronaldo, eu fico muito feliz com esse diálogo, com essa abertura para estar nesse podcast aqui tão relevante. E eu fiz uma anotação aqui, que na verdade é uma anotação que recebi no dia da minha posse, de um grande amigo meu, um historiador batista, o pastor Vinícius Vargas. E eu queria, antes de dar a minha saudação final, com a sua permissão, fazer um registro histórico, né? A denominação batista, ela se caracteriza, né, por tantas boas características, mas, sobretudo, assim, a nossa denominação não tem um dono, né? Assim como com as presbiterianas e boa parte das denominações mais tradicionais. Então, eu queria fazer um registro da nossa convenção. Nós tivemos 27 presidentes eleitos. E o registro que eu quero fazer, que é muito importante, é que 6 desses tinham menos de 5 anos de idade. Então, em 1918, Manuel Avelino de Souza foi presidente aos 32 anos. Em 1922, o Orlando Rego Falcão foi presidente aos 32 anos. Em 1926, o José Munguba Sobrinho, presidente aos 31 anos. Em 1938, João Filson Sorém foi presidente aos 30 anos. Em 1948, o Rubens Lopes foi presidente aos 34 anos. E agora, em 2026, eu fui eleito com 31 anos de idade. Então, assim, eu gosto de fazer publicamente esse registro histórico, porque a causa da juventude faz parte da nossa denominação, em que pese de 1948 até 2026 nunca termos tido mais alguém com menos de 35, eu retorno agora nessa tradição de uma denominação que acredita nos jovens, de uma denominação que acredita, entre tantas coisas, na separação da igreja e do Estado, na absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual do indivíduo diante de Deus, de tantas coisas que fazem parte da nossa doutrina. Então, eu quero encerrar com esse registro, que é um registro de honra. Eu tenho o privilégio de suceder grandes homens de Deus e tenho o privilégio de dar continuidade a algo que é tão maravilhoso. Que bênção. E muito obrigado, então, a todos por essa audiência tão linda. Um privilégio tê-lo aqui conosco. E você que ficou conosco até essa hora, pode desfrutar de outros vídeos nossos, aproveitando aí do nosso canal no YouTube e também da nossa plataforma de streaming. Você pode entrar no nosso site, Teomídia, e lá você pode assistir diversos filmes, séries da melhor qualidade e cristão. Assine e seja abençoado também. Nós em breve teremos um novo episódio, portanto fique conosco. É amanhã, um dia especial, quinta-feira. Eu espero você também mais uma vez. Pastor Rafael, que Deus abençoe e até a próxima.